paz do Senhor aos irmãos. Neste momento nós vamos para mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. E é a lição de número 2, que fala sobre o propósito dos dons espirituais. Texto áureo: assim também vós, que desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. E a verdade plástica diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe, que você pode depois ver na sua revista dominical ou na sua Bíblia, encontra-se em 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 a 11 e capítulo 13, versos 1 e 2. Muito bem, em relação à nossa introdução, primeiramente que este é um assunto sumamente importante, esquecido por muitos através da história, muito mais do que esquecido, também atacado. Porém, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo os preserva e os busca para cumprir o propósito bíblico, que é a edificação da igreja. E nós vemos ainda, segundo a introdução da revista, e nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Então, a gente observa aqui que a proposta dos dons espirituais é a de edificar a igreja. Nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 11, dons ministeriais que têm como objetivo de edificar. Mas também nós temos os dons espirituais com a mesma proposta. Então, na parte número 1, os dons não são para eletizar o crente. Isso é bastante importante a gente refletir de que os dons não é para que certas pessoas venham ser consideradas superiores a outras. Não, de forma alguma. Nós vamos ver no transcurso desta lição que o propósito do dom ou dos dons espirituais é justamente de edificar a igreja e que eles são dados a servos para executarem o trabalho de servos e não para de servos ser senhores, de forma alguma. Quem vai falar muito a respeito disso também é o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Então, também o mesmo apóstolo Paulo, embora não se tratando especificamente de dons espirituais, mas ele utiliza a palavra dons de serviço, que também o propósito ali é o de beneficiar o corpo em si de Cristo Jesus. Nos dons espirituais, a proposta é de beneficiar tanto a Igreja de Cristo, mas a gente vai ver também que ele tem alguns que são direcionados às pessoas incrédulas, ok? E aí, no caso dos dons ministeriais, é para a igreja em si, como Efésios capítulo 4, versículo 12, que a intenção ali é de aperfeiçoar os santos. Então, ele é dirigido para cristãos. Mas uma vez que o cristão ele é edificado, tanto
nos dons de serviço, como os dons ministeriais ou dons espirituais, a intenção que resulta que esse crente ele vai ser mais produtivo para o reino de Deus. Os dons não são para elitizar o crente. Essa é uma grande realidade. E até agradeço a Deus pelo comentarista, porque já tem um bom tempo que venho pensando nisso, mas nunca encontrei uma revista dominical que venha falar diretamente a esse respeito, principalmente no que a gente vai ver mais adiante, onde de quem é usado no dom espiritual, não tem nada a ver aqui, entendeu? Que a pessoa é mais espiritual do que o outro. Pelo contrário, a igreja de Corinto era a mais carnal de todas as outras demais igrejas. O apóstolo Paulo, por algumas vezes, vai chamar a atenção dela. E se nós formos observar, segundo Bart de Hermans, essa igreja recebeu como que 5 cartas do apóstolo Paulo. Cartas essas adversativas que Paulo nem mesmo conseguiu recuperar a princípio a fé daqueles irmãos. Quando chega já diretamente na segunda carta, ele até mesmo engrossa o seu tom para poder tentar fazer aqueles irmãos despertar. E segundo estudos, a partir do capítulo 7 da segunda carta, já é uma outra carta. E tem outras cartas que sumiram na história. Tá? Bom, a igreja coríntia. A igreja em Coríntio localizava-se na cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Este culto idolátrico era o culto realizado para a deusa Diana, a deusa Afrodite, onde ali tinha um templo para esta deusa. E aquela deusa, ela tinha por volta de 1000 prostitutas, que eram sacerdotisas. Comumente, essas prostitutas ficavam no porto, porque Corinto possuía um porto, e ali vinham muitos navegantes. Tá? Vale a pena dizer que essas prostitutas, para se identificar como tais, elas utilizavam véu. Isso era muito comum apenas naquela cidade. Então, elas se utilizavam véu. Então, todos os transeuntes, os viajantes, quando por ali passavam, sabia quais eram as prostitutas, que eram as sacerdotisas de Afrodite. Tá? Pelo fato de haver muita prostituição ali, o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele, ao conhecer de perto a realidade desta cidade, ele teve um desânimo em missionar ali. E, portanto, o Senhor lhe aparece em uma visão dizendo que ele tinha muitos escolhidos naquela cidade. Então, ele não deveria de temer aquela situação. E graças ao ministério do apóstolo Paulo, ele ficou ali por volta de 1 ano e meio, e ele pôde edificar a igreja de Corinto. Foi a igreja mais beneficiada do que qualquer outra no tocante aos dons espirituais. Então, foi grandemente privilegiada, tá? Em relação a essa realidade. E nós vemos que é uma igreja de muitos dons, porém carnal. A gente vai encontrar em um prelúdio, em 1 Coríntios capítulo 1, com respeito à realidade de que essa igreja, ela fora salva, logo santificada posicionalmente pelo sangue de Jesus Cristo. Porém, essa mesma igreja, chamada de uma igreja santificada pelo sangue de Cristo, logo a seguir, nos demais capítulos, nós vamos observar que ela era carnal, sárquicos. Os cristãos eram carnais, tá? Eram completamente imaduros, devido a uma série de problemas
que havia no interior desta igreja. Se formos folhear o livro de 1 Coríntios, nós vamos encontrar o primeiro deles, que o apóstolo Paulo, ele procura como que conscientizá-los dos seus erros e apontar o tipo de erros predominante ali, eram as divisões que haviam dentro daquela igreja. Pelo que eu vejo, a igreja mais dividida em toda a história, né? Onde tem duas visões diferentes, já tem divisão. Só que aqui tinha 4 visões diferentes. Havia o grupo do apóstolo Paulo, havia o grupo do apóstolo Pedro, havia o grupo de Apolos e havia o grupo de Cristo, que era o pior de todos eles, o grupo de Cristo. Além disso, Paulo faz menção em relação a que alguns levavam outros em juízo. Paulo vai falar a respeito de incesto no capítulo 5, que era uma normalidade naquela igreja. Ele orienta as pessoas, tá, a deixarem de furtar. Paulo começa a trazer várias advertências, tá, que esta igreja, infelizmente, estava vivenciando. Tudo isso estava acontecendo, entre outras coisas, tá? Problemas na ceia, problema de todas as ordens, idolatria, era gente que estava vindo da prostituição para dentro da igreja, porém utilizada dentro dos seus véus. Por isso que no capítulo 11 Paulo procura corrigir este problema. Enfim, nós vamos encontrar muitas e outras situações, tá? Que Paulo não pôde dizer que esses irmãos eram irmãos espirituais. Infelizmente, não eram espirituais. Viviam completamente nas obras carnais. Essa era uma grande realidade. Aí, se você quiser ver do que se trata as obras carnais, é só em Gálatas capítulo 5. E aí a gente vai ver aquela lista que o apóstolo Paulo dá a respeito de um cristão ou uma igreja carnal, como estava sucedendo aqui nesse exato momento na igreja de Corinto. Tá? Então, o que nós podemos ver aqui é que não existe nenhuma relação, tá, entre uma igreja espiritual com uma igreja que tenha todos os dons espirituais. Então, quando você vê alguém tá usado por Deus em algum dom espiritual, não eleve a pessoa além de servo. Não eleve. Somente Deus, e claro que pode julgar as ações das pessoas, mas a gente pode analisar também. Tá? E, portanto, essa igreja, conforme a ótica paulina e o que ele sabia do que significava ser cristão, ele reprovou completamente a atitude desses irmãos da igreja de Corinto. Tá? Infelizmente, há um má conceito hoje, entre muitos, só porque a pessoa é utilizado em dons de maravilhas, que revela até RG, CPF, profissão que a pessoa estava fazendo, entre muitas outras coisas, detalhes profundos da pessoa. Alguns até são falsificadores em relação a isso, como já sabemos através da história, porém tem alguns que são realmente utilizados nessa direção, e eu conheço alguns, tá? E alguns que são realmente verdadeiros, mas outros que são falsos, tá? Só que o dom é verdadeiro. Só que o dom é uma realidade, mas só que a vida espiritual da pessoa não coincide com aquilo que ela está ministrando naquele exato momento. Né? E, infelizmente, tem muita gente inocente no meio pentecostal que eleva a pessoa, né, como mais espiritual só pelo fato dela ser utilizada muitíssimo em dons espirituais. Infelizmente, há muita inocência em nosso meio. Eu não sei o que andam fazendo nos cultos, na escola dominical. Eu não consigo entender essa gente. Dom
não é sinal de superioridade espiritual. É algo que praticamente acabei de enfatizar neste exato momento. O dom não é sinal de superioridade espiritual. Pelo contrário, tá? Quanto mais temos recebido de Deus, mais Deus exigirá de cada um de nós. Pelo contrário, quanto mais nós temos recebido para poder exercer o ministério, mais nós temos que termos cuidado, porque isso é muito sério. Não são coisas praticamente nossas, são de Deus, e disso nós devemos dar conta. Conta dos talentos, conta do que a gente faz através do corpo. Vamos dar conta a respeito dos dons espirituais que temos feito. Conta diante de Deus se temos evangelizado ou não, do que fizemos, se fizemos para engrandecimento próprio, para autopromoção, ou se é que temos feito para Deus. E aí, muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Aí está a razão, então, pela qual ele concede esses dons. É bem verdade que a Bíblia fala que o Espírito concede esses dons, mas também que a gente pode procurar com zelo os melhores dons, tá? Então, a gente pode fazê-lo na direção do Espírito Santo. Alguns já recebem diretamente, tá, do Espírito Santo, e é comum a gente encontrar que, no tocante ao batismo com o Espírito Santo, a pessoa já recebe algum dom da parte do Senhor. Pode encontrar em Atos capítulo 2, tá? Você pode encontrar em Atos capítulo 19, tá? Entre outras partes mais das Escrituras Sagradas. Tá? Nem todas as partes vai especificar ou vão especificar, tá, diretamente os dons que se manifestam. Alguns simplesmente mostram o prazer de mostrar apenas o batismo com o Espírito Santo em si, como Atos capítulo 8, tá? Como Atos capítulo 10. O apóstolo Pedro, por exemplo, na casa de Cornélio, ele não diz, tá, o que manifestou especificamente na casa de Cornélio quando o Espírito Santo foi derramado. Simplesmente ele vai falar que eles receberam como eles no dia de Pentecostes. Mas não fala sobre profecia, como fala em Atos capítulo 19, tá? Não vai falar a respeito de visões, como houve em Atos capítulo 2, ou de línguas estranhas, tá? Não vai falar a esse respeito. A variedade de línguas, tá? 16 idiomas que se manifestaram ali, ou idiomas esses falados pelos homens, tá? Isso não está especificado em outra parte, tá? E então, a gente pode observar que é natural, ou seja, tem dois pontos concordantes, tá? Então já temos daí doutrina, tá? Hermeneuticamente falando, quando você encontrar dois pontos concordantes, você já tem uma doutrina. Então nós temos manifestação do Espírito Santo em Atos capítulo 2 com dons, manifestação do Espírito Santo com dons em Atos capítulo 19 na cidade de Éfeso, para quase 12 discípulos de João Batista, que ali a ênfase está na profecia, certo? E a gente observa que Atos capítulo 2, servos recebem. Atos capítulo 8, servos recebem. Atos capítulo 19, deixaram de ser servos de João Batista para ser servos de Cristo, recebem. Atos capítulo 9, Paulo recebe, tá? E por aí vai. E aí então a gente observa aí que a ideia de que Deus concede esses dons para servos é para quê? Para servir. Para servir.
o corpo de Cristo. Tá? Não é para se ganhar dinheiro, como a gente vê muitos administrando estes dons, para enriquecer-se. Tá? Não é para autopromoção, porque tem gente que recebe certos dons, já auto-intitula como missionário, como pastor, como o profeta. Não é para isso. Tá? Não é para que ele se sinta como superior aos demais, ou que tem uma agenda concorrida. Tá? Pode até ter uma agenda concorrida, tá? Porém que faça-o para serviço do reino de Deus, e não para esses propósitos que mencionei anteriormente, ou para ficar rico, ou para poder se autopromover, conforme o apóstolo Pedro vai falar em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. De forma alguma. Há muita gente que está pensando totalmente errado em relação a isso. E, infelizmente, como já antecipei, eu conheço pessoas, tá, que só porque ele é usado em dons de revelação, tá, que tem muitas agendas, embora problemas imorais também presentes na vida dessas pessoas, que eu conheço, estou falando do que eu conheço, tá? Mesmo a igreja sabendo da realidade espiritual dessa pessoa, só por causa deste dom, ele tem convite através dessas igrejas que sabe da situação. E eu já até reprovei certos pastores e líderes que haviam convidado pessoas dessa natureza. Tá? Conheço gente que revela mais do que a Kodak, embora a Kodak está quebrada, né? Mas uma realidade, entendeu? Tem muito convite e as pessoas não estão nem aí, entendeu? Com o tipo de vida que a pessoa leva. Por quê? Existe aquela expressão, mas ele trai gente. Bom, se querem movimento para si, números para si, não para Deus, é algo que Deus vai ter que corrigir e acertar com esses certos líderes e pastores que andam brincando de evangelho. Edificando a si mesmo e a outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito Santo, com o objetivo de edificarem-se a si mesmos. Então nós temos aqui, línguas estranhas é um dom que edifica a pessoa, ok? É muito particular, que levanta a pessoa, que edifica a pessoa, que renova a pessoa, tá? Isso num aspecto positivo. Porque você vai encontrar gente falando língua estranha como papagaio que não tem nada a ver com edificação, nem de igreja e nem pessoalmente falando. Também edifica os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Então está aqui finalidade também do dom de língua, para edificar o outro. E a igreja de Corinto não havia entendido isso. Embora nós temos conhecimento de que a igreja era nova e, portanto, não sabia manejar, tá? Quase que geralmente, esses dons espirituais. Tá? Não sabia. Tá? Então, por isso, precisava de alguém ensinar com propriedade. Se Paulo, tá, lista esses dons
espirituais e ensina como manejá-los, era que Paulo era usado nesses dons espirituais. Ninguém vai ensinar uma coisa que ele não aprendeu ou que ele não teve experiência com aquilo. Tá? Então, em algumas coisas, ele vai até reforçar. Eu dou graças a Deus que eu falo mais língua do que vocês. Tá? Não é simplesmente se pegar um idioma e ficar uma língua e ficar falando, entendeu? Como um papagaio, não sei quanto tem. Tá? Aqui está falando a respeito de números, certo? Então, a língua estranha edifica outras pessoas, tá? Enfim, qual a ideia que geral? É que tudo que fizermos, nós temos que procurar como que edificar o outro, o irmão. Essa é a ideia principal do escrito paulino. Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimule-se todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo. Seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Primeiro, segundo o apóstolo Paulo, que quem fala em línguas, a ideia para edificar o crente naquele exato momento é que haja a interpretação. Essa é a ideia. Em Corinto, muitos falavam língua estranha direto. Paulo vem e procura educá-los. Olha, 2 ou muito 3. Não haver intérprete, cale-se. Cale-se. Tá? Porque a ideia era que língua estranha mais interpretação é igual a profecia. Então, essa era a ideia. Que houvesse uma mensagem direta de Deus para a congregação. Uma mensagem específica. Tá? Qual eram as pretensões divinas através daquele falar línguas mais interpretação que é igual a profecia. Essa era a ideia. Tá? E, portanto, por isso que ele procura como que as pessoas viessem ter mais a atenção, não a si mesmo, tá? Como portador dos dons, mas a igreja que precisa ser edificada com uma mensagem clara vinda da parte do Senhor Deus. Edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, que seria o capítulo 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Éfeso 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Então nós vemos aí a sabedoria do apóstolo Paulo, que ele, quando faz a colocação de 1 Coríntios capítulo 12, dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, dons espirituais, no meio, capítulo 13, nós encontramos, tá, o significado na prática do que é o amor. Isto é, não se pode utilizar os dons do Espírito Santo sem a realidade do amor. Tá? Porque se alguém utiliza esses dons sem a presença do amor na vida dela, aí é claro, vai querer ser usada nos dons para se engrandecer. Aí sim, vai querer para explorar as pessoas, tá? Aí sim, vai querer para a autopromoção, tá? Então,
quando o dom é utilizado com amor, ele faz para glorificar a Deus, servindo o próximo e vendo o irmão crescendo no Senhor através dessa ministração. Aí você vê também em João capítulo 14 que o apóstolo João, ele faz aplicação dos ministérios, obras do Espírito Santo. Também aparecem no capítulo 16 quem é o Espírito Santo. E no meio desses dois capítulos, ele fala a respeito da videira verdadeira, que a ideia metafórica ali é para revelar o relacionamento entre Jesus e o cristão. E não se pode frutificar se não estar verdadeiramente em Cristo. Quando estamos verdadeiramente em Cristo, somos ministrados pelos ministérios e obras do Espírito Santo em nossa vida. Tanto é que o que sustenta os ramos na videira é a seiva que vem pelas raízes, beneficiando toda a parte da videira com os seus galhos. Assim é o Espírito Santo. Tá? Então, não se pode ser ministrado pelo Espírito Santo se não estiver na videira verdadeira. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, 1 Coríntios 3:9. Os ministros, os sábios arquitetos, versículo 10. O fundamento já está posto pelos apóstolos, que é Jesus Cristo, versículo 11. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras apresentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Ok? Efésios 2:20. Está ali, fundamentados pelos apóstolos e profetas. Tá? Estes colocavam os fundamentos da igreja. Os fundamentos da igreja são os ensinos do Senhor Jesus Cristo. É claro que, infelizmente, havia igrejas que estavam recebendo sectários, que estavam colocando outro tipo de fundamento. Tá? A igreja de Corinto estava voltando aos antigos rudimentos. Esta igreja estava se tornando uma igreja muito problemática, infelizmente, tá? Pelo fato de que estavam colocando outro fundamento no seu interior. Por isso era necessário fazer aqui uma séria advertência para que os irmãos viessem voltar a serem espirituais. E a gente pode encontrar também a outras igrejas que infelizmente estavam se desviando para outros caminhos, como Gálatas. Tá? Era uma grande realidade. E como depois a gente vê em Atos capítulo 2, em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, outras igrejas também da Ásia Menor, com exceção de Filadélfia, que infelizmente estavam desviando para outros caminhos. Tá? Alguém estava dentro de alguma outra igreja colocando outro fundamento. Essa era uma grande realidade. Despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou
a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era um homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, olhava para o que não estragassem e os distribuíssem para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eu quero ler com vocês este 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11, que é muito importante, tá, para este momento e para toda a nossa vida. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Como o recebeu. Como recebeu. A palavra dom também, a gente viu na primeira lição alguns significados, mas um significado que não está ali, tá, no grego, que é dorea, algo gratuito e abundante. Algo gratuito e abundante. Você recebeu de graça. Você recebeu de graça, não negocie. Não sucateie. Você recebeu de graça, tá? Não mercantilize. Se você recebeu de graça, não barganhe, tá? E abundante, ou seja, completo, perfeito. Não adorne com o seu próprio entendimento. Ministre como você recebeu. Como você recebeu? Porque, comumente, infelizmente, se recebe mensagens proféticas, parte de Deus e parte do profeta. Já está errado. Se você recebeu de Deus, envie tudo que é de Deus. Tire fora os seus pensamentos. Certo? E ele continua. Como bons despenseiros, só vai fazer uso dos dons conforme recebeu, se for bom dispenseiro. Da multiforme graça de Deus, uma graça multifacetada, uma graça que se manifesta de várias formas. Que riqueza é essa espiritual que Pedro neste momento transmite. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Infelizmente, encontramos aí muitas igrejas chamadas igrejas neopentecostais. São até igrejas multitudinárias, igreja de multidões de pessoas, tá? Que infelizmente usa-se dons colocando muito sincretismo nele. Usa-se dons para idolatrar aqueles que receberam. Usa-se o dom para se enriquecerem. E isso é um grande erro. É um evangelho que Deus tem vergonha. É um evangelho que, infelizmente, quem procura levar com seriedade a vida cristã tem nojo disso. Tem nojo. E muita gente, infelizmente, chamada de, parece que inocente, vão atrás dessas coisas. Infelizmente. Infelizmente. Aí começa a atacar a sua própria igreja. Lá parece que Deus está operando mais. Lá parece que o pastor é mais usado do que o meu. Lá as coisas acontecem, aqui não. Isso é muito grave. Porque, se a gente for ver, está escrito na Bíblia Sagrada que muita gente está negociando os dons de Deus e, portanto, no dia do julgamento final, os que estão à direita entrarão na presença do Senhor. Porém, os da esquerda, que serão esquecidos, começam a reclamar. Mas, Senhor, e nós? Em teu nome profetizamos. Em teu nome os paralíticos se levantaram. Os olhos
dos cegos foram abertos, leprosos foram limpos, até ressuscitamos. Milagres aconteceram porque a gente usou o teu nome e nós. E nós agora? Estamos esquecidos se a gente fez tudo isso no teu nome? E a resposta vem de Jesus: apartai-vos de mim, malditos. Não vos conheço. É uma palavra muito dura. E agora os lugares para vocês estão reservados junto com Satanás e os seus anjos. É uma palavra bastante dura, pesada. Então é necessário que hoje venhamos estar atentos, porque infelizmente já no inferno muitos estão reservados para esse juízo final e que irão ouvir estas palavras. Mas nós podemos despertar alguns para que entrem no caminho que é estreito. Bom, que Deus possa abençoar grandemente vocês, não vamos estender muito, para não ser cansativo, tá? E que venhamos utilizar os dons espirituais para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Até a próxima. Amém.